Agora sim, muito boa tarde, está começando mais um Mercado da Bola para falarmos do famoso vai e vem do futebol aqui, que tem muita novidade, muita coisa chegando, muito do vai e vem do futebol que você confere sempre por aqui. E hoje a pauta São Paulo Futebol Clube, que a gente gosta tanto de falar, era o Corinthians. Muitas coisas sobre o nosso tricolor paulista, que tem movimentações importantes essa semana. Bora para aquela arte na tela, produção, pra gente falar um pouquinho agora das audiência, movimentações do São Paulo. Quem sai? Por enquanto ninguém. Quem pode sair? Eu vou falar os dois ali depois, né? E aí depois eu falo do El Cafeteiro, que eu sei que você gosta tanto. Galopo, que tem sondagem do Boca Juniors, a gente já vai comentar. O Wellington e ele, o homem da Copa América, James Rodrigues. O melhor jogador James da é um Copa cara América. que pode deixar o São Paulo. Saiu até uma informação há poucos instantes aí do Felipe Gomes Ruiz, né, do GE, falando que é um jogador que tem sondagens já da Itália, da Espanha e da França. Então, tem sondagens de mercados da Europa, o senhor James Rodrigues. E aí eu te pergunto, Celso Ardengue, porque assim, é uma pauta que é chata pro São Paulino, a gente falar do James, toda hora é isso. A gente comentava antes da Copa América que o São Paulo torcia para que ele arrebentasse na competição para chegar a uma grande oferta, né? Tem mais um ano de contrato, fora dos planos do clube. É um cara que é muito controverso, né? Pela seleção parece que pausa o clone dele aqui em São Paulo para jogar, né? Porque ele é um jogador em clubes e é um jogador em seleções, né? E cara, joga em outra rotação, parece. E eu acho que e é verdade o que você tá falando, assim, né? Quem sou eu pra discordar da sua opinião, mas é engraçado porque o James Rodrigues, ele até tem um argumento, né? Ele pode falar, pô, os caras lá não me põem pra jogar no São Paulo, então por isso que eu não consigo jogar tanto quanto eu jogo pela seleção colombiana. Pra mim, o James é o melhor jogador dessa Copa América até aqui. Ele desfilou contra a seleção brasileira e, assim, foi muito legal a gente... Assim, legal pra quem não é São Paulino, obviamente, a gente vê o James Rodrigues se entregando, porque ele é um cara que tem muita qualidade, né? E a gente gosta de ver jogadores desempenhando o seu mais alto nível, coisa que a gente não conseguiu ver no São Paulo. Muito me espanta, você falou sobre a informação do Felipe, né? Felipe do GE. Muito me espanta não ter nenhuma sondagem ainda da MLS, porque eu já estava imaginando que ele fosse ficar por ali mesmo, né? Já tá nos Estados Unidos, quem sabe já não pinga uma proposta que seja... Aliás, qualquer coisa hoje é vantajoso pro São Paulo, né? Desde que o São Paulo consiga se livrar desse contrato milionário que amarrou com o James Rodrigues. Me espantam as sondagens serem de Espanha, França e Itália, porque... é o velho James Rodrigues também. E é o velho James Rodrigues que chegaria, o James Rodrigues que não conseguiu jogar em lugar nenhum, vamos ser bem sinceros aqui, tirando na seleção, não conseguiu, porque ele não conseguiu jogar em lugar nenhum, mas ele não conseguiu desempenhar o que se esperava dele, por exemplo, no Real Madrid, no próprio Bayern de Munique, no Everton, por exemplo, que a verdade era um time bem decadente quando ele chegou lá, mas enfim, é um cara que nunca brilhou muito por clubes, por seleção ele se transforma, ele vira um completo animal. Tem alguns grupo seleto de jogadores que jogam muito bem por seleção e por clube não desempenham, de cabeça que eu lembrei do Pogba também, mas enfim. É verdade, o Pogba era assim. E a gente espera que o James Rodrigues de fato seja vendido, é uma tristeza, porque o ideal seria ver esse cara atuando no mesmo nível que ele atua no futebol de seleções, no futebol brasileiro, mas enfim, mas não parece que ele é o primeiro que clube que não ele vinga, exato. né? Então parece que ele joga em outra rotação e até os colegas da Colômbia falam que ele quer privilégios, ele quer ser mimado no dia a dia. Isso é o tipo de coisa que combina muito, como o Celso falou, com os Estados Unidos, com essas ligas. É uma volta dele pra Europa, que é o sonho dele. Talvez, não sei se o James nessa postura, nesse lenga-lenga dele, vai ter vida longa. Porque mas qual time montaria? Celso, ele vai qual definir time pós-Copa América a vida dele. Ah, tá. Ele vai esperar. Ele vai esperar. E assim, eu só fico imaginando qual é o time que seria montado em volta do James, que nem é a Colômbia. A gente viu a Colômbia contra o Brasil marcando no 4-4-2, né? Era Luiz Dias e ele na frente, porque nos amistosos o técnico da Colômbia já tinha tentado colocar o James para fechar a segunda linha de 4 pelo lado esquerdo, e o gol que saiu contra os Estados Unidos foi uma goleada da Colômbia contra os Estados Unidos, e o gol que sai justamente é uma falha de marcação do James. Eu fico imaginando qual time europeu de nível, né? Porque aqui a gente tá imaginando, não tem os times, né? Que ele não foi. tem. Mas assim, qual time europeu de nível seria montado através em volta do James? Assim, nem... É difícil pensar, né? E assim, é muito o time meio que se curvar ao cara, sabe? Tipo, o cara tem que ser a estrela intocável, não sai do time, não vai correr pra marcar, mas ele contra o Brasil, isso até o Ilcinho participou da live que a gente falou, ele correu contra o Savinho, esse cara ele tá de sacanagem muito. no São Paulo. Não, ele pressionou muito. Esse cara marcou bastante, né? Mas é um cara, então, que tem as sondagens
mercado europeu. Corre pra marcar na seleção colombiana, arrebentando na Copa América. Tem chão ainda. Foi o jogador com mais desarmes, acho. Bizarro. Parece outro jogador, né? Fase mata-mata do James Rodrigues agora. Então, fica o São Paulo na expectativa de uma boa oferta para conseguir vender aí o James, que, claro, tá fora dos planos do São Paulo para a sequência da temporada. Já chamando o seu like, a sua inscrição também aqui no canal do Gabriel Sá, claro, deixa o seu like que é muito importante para nós. E voltando para nossa arte e produção, para a gente comentar um pouco sobre as movimentações, quem pode sair? Juliano Galopo. Galopo, que chegou como a maior contratação da história do São Paulo, mais de 30 milhões de reais, tem a sondagem de saída para o Boca Juniors por 3 milhões de dólares, por metade dos seus direitos econômicos. É um jogador que o São Paulo também está sendo pouco utilizado, né? Então não ia se opor a um eventual negócio, e o staff do Galopo também gosta da ideia de uma eventual negociação. Eu conversei com uma fonte na Argentina, trouxe a informação também no Arquibancada Tricolor, Celso, e a fonte falou que é o seguinte: o Boca está de fato firmemente interessado nele, e caso eles façam de fato essa oferta, que não foi formalizada ainda, não tem nada na mesa do São Paulo ainda, caso eles façam de fato a oferta e aí o São Paulo peça mais, eles podem envolver jogadores nesse negócio, podem envolver outras peças. E quando eu falo jogadores, é mais especificamente Paul Fernandes, que está em fim de contrato, tem 32 anos e é um cara que o Boca Juniors saiu oferecendo, né, mais cedo nesse ano também para outros clubes brasileiros, inclusive Fortaleza, Fluminense, e ninguém pegou. E aí o Boca Juniors pode oferecer. Não é que o São Paulo quer o Paul Fernandes, tá? Mas ele pode ser oferecido. E aí eu te pergunto, você que é um olheiro do futebol sudaca, pronto. o que falar de Paul Fernandes, mas mais do que isso, o que falar de Juliano Galopo? Eu acho que assim, o recado do mercado foi muito claro quanto ao Paul Fernandes. É um jogador de 32 anos e, olhando para o time do Zubeldia, eu acho que é um time muito intenso, que precisa dessa intensidade. Eu não vejo, assim, com bons olhos, para ser bem sincero, a possibilidade de chegar o Paul Fernandes. Dito isso, sobre o Galopo, eu estava até tentando pesquisar aqui as maiores contratações de todos os times do futebol brasileiro, porque raramente o jogador que chega com essa pecha ele consegue desempenhar. Eu acho que o caso do Galopo ele é bem específico, porque ele começou bem, né? Principalmente ele chega, joga o Campeonato Paulista muito bem, ele se machuca, se eu não me engano, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas depois disso acho que tá faltando, né? Falta entregar em campo o que a gente imaginou, pelo menos o que a gente imaginava que o Juliano Galopo conseguiria entregar. Então, assim, eu vejo com bons olhos a movimentação, acho que foi o que eu falei, talvez seja algo curioso até pra gente observar e trazer aqui as maiores contratações dos clubes. Eu penso aqui agora em Palmeiras, que foi o Borja, agora atualmente o Flaco Lopes, são jogadores que chegam com um peso muito grande e não conseguem desempenhar, e acho que ficou muito claro o desnível, porque assim, nesses últimos jogos, eu acho que depois que o São Paulo engatou, né, 3 vitórias, que teve a goleada lá sofrida pro Vasco, depois que o São Paulo engata essas 3 vitórias, eu acho que fica muito claro que o São Paulo precisa de jogadores que cheguem para somar nesse elenco, porque o São Paulo não tem profundidade de elenco, como tem, por exemplo, o Palmeiras, o próprio Flamengo, que está mostrando aí que tem um time alternativo muito bom. Então, eu acho que é interessante para o São Paulo se livrar desses caras que não condizem com o nível do elenco e que consiga trazer outros jogadores que possam manter esse nível, pelo menos, para o São Paulo de fato conseguir brigar lá no final. Porque hoje eu vejo o São Paulo como um postulante ao título. Só que aí eu penso, 38 rodadas, tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores da América. Eu acho que o São Paulo de verdade não tem força para chegar junto com esses. E aí o que me preocupa é quando eu olho ali no quem pode chegar. Porque são só 2 caras que não mudam. Mudam o patamar, eu acho, do time em si, mas não do elenco. Eu acho que o elenco de São Paulo ainda precisa de uma melhora, pelo menos é assim que eu enxergo, para que possa brigar em todas as frentes. Não passa a ser um time mega encorpado o São Paulo com essas 2 peças, concordo com você. Só pra gente pincelar, do quem pode sair também, que a gente tem o próprio Wellington, que é um cara que tá em fim de contrato com o São Paulo, se encerra em dezembro. São Paulo na próxima semana, informação da ESPN também confirmada por aqui, vai enviar a última oferta pelo Wellington. Melhoraram essa oferta, vão mandar na próxima semana, e se for não, né, a gente quer um pouco mais, encerra a negociação, fim de papo. E aí tem uma possibilidade, Celso, que é um pouco alarmante também, pensando no ano do São Paulo, que é a saída imediata dele. Por quê? Porque o São Paulo quer que ele cumpra o vínculo dele, né, até o final do ano, quer que ele fique até dezembro e saia como agente livre. Mas tem clubes da Europa, mais especificamente a Torino, da Itália,
que já fizeram sondagens para tê-lo para já, para tê-lo por agora. E aí pagaria uma certa quantia pro São Paulo, baixa evidentemente, porque ele sairia de graça no final do ano, para tê-lo para já. E aí o São Paulo precisaria fazer uma movimentação correndo para achar um lateral no meio da temporada. Esse seria o cenário mais caótico, talvez, porque o São Paulo hoje tem só o próprio Patrick, que ontem também entrou bem no jogo, mas não é o cara mais pronto, de repente, para assumir esse posto. E aí o São Paulo teria que correr no mercado. Eu, particularmente, tenho um nome que eu gosto bastante, quero ouvir um pouco de você, que é o Ramon do Cuiabá. Para mim, ele é um grande lateral esquerdo, é jovem, tem acho que 23 anos, foi muito bem contra o São Paulo, passou pelo Flamengo. Esse é um cara assim, se eu fosse o senhor Casares, tivesse a grana e tal, para investir num cara jovem, num cara que correria pela lateral esquerda, eu investiria no Ramon. Você acha loucura? Não acho loucura, acho um movimento interessante, me surpreendeu até porque o Cuiabá vem fazendo uma boa campanha nesse campeonato brasileiro, ontem inclusive deu um calor danado no Botafogo, poderia até, acaba perdendo no final das contas, né, porque o Botafogo é um time que compete muito, mas enfim, sobre a lateral esquerda, o que eu sempre falo sobre a janela de meio do ano, já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, é pra ajuste, e assim, você tem que se movimentar correndo, eu acho que é um perigo, até porque a gente tá falando de um São Paulo, acabei de falar aqui que pra mim é um elenco que tem lacunas ainda, então pra que o São Paulo seja mais forte, talvez o ideal não seria se livrar de um dos jogadores para contratar um outro às pressas. E assim, a gente sabe que tem muita coisa de adaptação e tudo mais. Hoje, obviamente, a gente olha pro Alexandre também ali, que estava naquela coluna do Quem Pode Chegar. O Alexandre que assistiu ao jogo a convite do Atlético Paranaense, né? Aí já surgindo uma certa rivalidade, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas eu acho um movimento interessante, sim, Gabrielzinho. Acho que pode ser um movimento interessante. Eu não me desfaria do Wellington para começo, assim. Eu sei que não é um primor, tá? Porque os caras já devem estar no chat. O Wellington é bagre, não sei o quê. Não é um primor, mas é um jogador que é bom jogador. E aí, em quem pode chegar, senhor Celso Ardengue, na arte do nosso São Paulo, dois nomes aí que a gente também já está cansado de falar. Alexandro, ontem eu estive lá na Liga Arena, ele esteve presente a convite do Atlético Paranaense e é um jogador que ele está sendo bem claro com o papo com o São Paulo, que vai esperar Europa. Então, caso venha algo da Europa, ele vai para a Europa. Caso contrário, o plano B dele é ouvir o Brasileirão. E aí, por ordem, ele vai ouvir o São Paulo primeiro. Isso é palavra dele, né? Até o Carlos Belmonte falou. Nesse mesmo estúdio aqui, no Arquibancast, do Arquibancada Tricolor, participou conosco e falou sobre isso. Falou que ele disse que vai ouvir o São Paulo primeiro, mas é um jogador que foi pro jogo de ontem. E aí, claro que volta ao tema e acende mais uma esperança. Eu acho que é um bom lateral, mas eu acho que teria que ser ele e mais um. Eu acho que apenas ele, Celso, fica difícil, porque ele é um cara que não vai jogar todos os jogos do ano, não vai jogar quase 80 jogos na temporada, e é um cara também que tá fechando como zagueiro, fechou bastante como zagueiro na Juventus, né? Então, eu acho que seria assim, eu gosto da ideia, e o senhor que é um Abel Ferreiralista, né? Um cara que adora o Portuga, ele dobra lateral de laterais também, né? Sim. Eu acho que seria uma dobra interessante com o próprio Alexandro, pensando no Wellington ficando, que é difícil, mas pensando em um outro lateral para auxiliá-lo em alguns jogos, né? Sim, eu acho o Alexandre um excelente jogador, acho que é mais um que entra nessa gama de jogadores que chegariam para somar e para compor o elenco hoje do São Paulo. E eu falo compor elenco porque você trouxe muito bem, acho que a possibilidade dele ser titular em todos os jogos é remota. Eu estava até vendo aqui nessa última temporada pela Juventus, foram 16 jogos, uma média de 46 minutos por partida, e o calendário do futebol brasileiro, até para um jogador que está a nível top de Europa hoje, por exemplo, o Felipe Anderson que está chegando no Palmeiras, eu acho que até esses caras sentem, porque é muita viagem, a gente está falando de um continente, de um país que é do tamanho de um continente, lá uma viagem é de ônibus, aqui uma viagem é de avião, você sai de São Paulo e vai para sei lá, para o Nordeste, por exemplo, é uma viagem longa, então esses jogadores não estão acostumados a isso. Eu acho que é um jogador interessantíssimo, é um cara que dá uma sustentação muito grande, podendo até liberar um pouco mais. A gente não sabe como vai ser quando o Rafinha voltar, mas já pensando numa composição de time, com o Rafinha de volta, talvez o Alexandre seja um cara que possa fechar a zaga, verdade, você coloca o Wellington para soltar um pouco mais a lateral esquerda, né, com o Rafinha mais preso com ele, dá uma qualidade absurda na saída de bola. Eu acho que o Alexandre ele é um jogador que entende muito bem as limitações dele e por isso ele sobra. Ele tem limitações, óbvio, né? Não é um jogador perfeito, mas é um jogador que entende muito as suas limitações e por isso ele sobra em campo em relação aos demais e jogou muito tempo na Europa, um cara de altíssimo nível e não chega numa idade avançada, a gente tá falando de um cara de 33 anos, né? Claro, pô, não tá na flor da idade, sim, mas ele tá ali com seus 33 anos, agrega muito, assim, é uma contratação que me agrada demais. Ele falou que vai dar preferência ao São Paulo primeiro,
por conta do irmão, não é um negócio assim? Porque a família dele é São Família Paulino, dele é São o irmão Paulino. dele me envia mensagem quase todos os dias. O irmão dele é muito São Paulino. Da hora. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que chega, assim, agrega muito. Como você falou, faz duas funções. E tendo, uma linha com Arboleda, imaginando que ele joga de zagueiro, tá? Imaginando o Wellington um pouco mais solto. Arboleda, Alexandro, Rafinha, com Rafael no gol. É o que eu falo, o time do São Paulo, os 11 do São Paulo batem de frente hoje, pelo menos na minha opinião, com qualquer time. E aí você pode colocar Flamengo, Palmeiras. Total. Agora, a grande questão é o elenco. Exatamente, Celso. E aí, pra gente fechar São Paulo, o tema São Paulo, temos ali Thiago Mendes também, que a gente tem os números dele pro Celso Ardengue ler brilhantemente as estatísticas de Thiago Mendes, né, na temporada 23-24, que é mais um nome especulado e aí... Na sequência, né? Pós os números, eu dou a informação pra fazer aquele mistério, chamando o like da galera, sua inscrição. Temos os números. Temos os números. Thiago Mendes na temporada 23-24, 16 jogos com um gol, uma assistência, 4 passes decisivos, 87% de acerto em passes. Uma interceptação por jogo, 1.3, um desarme por jogo também, 0.9, 7 bolas recuperadas por partida, e aí vem as que, o drible que não é a dele, né, mas meio drible aí sofrido por jogo, não é a dele dar nem tomar, 1.4 cortes por partida e 0 erros capitais, também 4 cartões amarelos para Thiago Mendes, que eu já adianto antes da informação, enquanto a galera deixa o like, também fazer o suspense, né? Lógico, pra subir cada vez mais a audiência. Excelente contratação, se vier, putz, cara. Gosto bastante. Acho que é um cara que pra nível Libertadores ajuda muito o time do São Paulo. E aí pra passar a informação pra galera também do Thiago Mendes, é um jogador que o São Paulo fez uma primeira oferta ao Rayhan, né? E aí foi recusada essa oferta, então o São Paulo segue conversando. Eles querem um próximo passo nesse negócio até amanhã. Então o sextou pode ser de novidades aí do Thiago Mendes, fechando 3 semanas e meia, salvo engano, que ele negocia com o São Paulo já. Pode ser de novidades. Fato é, estão todos muito confiantes e o Paulo Pitombeira, empresário dele, tenta costurar esse acordo lá no Al Rayyan. Tem uma expectativa de fechamento antes, né, do dia 10 de julho, que é aí daqui a pouquíssimos dias já na boca do gol, que é a abertura oficial da janela, que aí ele poderia ser inscrito e jogar. Ele tá tendo já uma parte física bem trabalhada, então ele quer chegar o quanto antes e melhor, né, condicionado fisicamente para jogar o quanto antes também, mas é um jogador que o São Paulo tá conversando, fez uma oferta recusada, vai seguir tentando. Querem o sextou com o Thiago Mendes acertado. Pra mim, é um jogador que eu concordo muito com o Celso. Pra mim, é um grande jogador. É um cara que pode ajudar muito o São Paulo pensando em Copa Libertadores e pensando que é inevitável também na ausência e barra na saída do Maia, né? Porque o Maia é um cara que tá na cara que no próximo ano aí já não estará mais no São Paulo. Já era uma venda quase que certa para esse meio do ano, a gente trazia a informação, mas ele acabou machucando. Então ficou uma situação que aí não dá para você vender o cara machucado, né? Fica mais difícil. Então ele volta lá para setembro. Então deve jogar até o final do ano aí no São Paulo voltando de lesão. No ano que vem já é quase que certo que o Maia vai ser vendido, Celso. É o que você falou, acho que o Thiago Mendes é um cara que chega para agregar demais ao elenco, chega para ser talvez não titular imediato, porque de novo a gente vai ter que falar sobre adaptação e tudo mais, ainda mais jogando no Al Rayyan, que a gente sabe que o nível de exigência é muito menor, mas é um jogador que teve anos de alto nível, principalmente no Lyon, né, que foi a equipe, se eu não me engano, que ele mais atuou. É muito bom jogador, um cara com muita saída de bola, com pegada, é o típico jogador que muda patamar assim de time para torneio de tiro curto, que nem você estava falando, Libertadores, Copa do Brasil. Se esse cara ele não chega com o máximo em nível de atuação, vamos dizer assim, ou pelo menos fisicamente, é um jogador que você tem que tratar muito bem, e aí eu não estou falando sobre dar regalias, nada disso, você montar bem o calendário desse cara para que ele esteja disponível em jogos muito importantes, porque em nível de atuação ele vai te entregar muita coisa, a nível de dinâmica, enfim. Claro que, de novo, tem adaptação, então não chega e joga, mas chega e depois de uma rápida adaptação ele com certeza vai fazer muita diferença para o São Paulo. Exatamente, então é mais um nome que é especulado e pode chegar aí no São Paulo para a sequência. Dá uma porcentagem aí para a rapaziada, vai. 90%. Nossa, muito bem. Muito positivo da minha parte. Ainda não pode cravar.